Olá, irmãos e irmãs, boa noite. A paz do Senhor para todos, tudo bem? Bom, irmãos, meditamos em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 4, o último vídeo que eu gravei aqui. E agora vamos continuar a nossa meditação a partir do capítulo 5, mas vamos dar uma breve recapitulação aí do que a gente falou. Vimos que Deus criou o mundo, tudo perfeito, o homem, um mundo habitável, um mundo perfeito, aonde não havia problema. Determinou a lei e como deveria o homem seguir. E a lei boa, justa, a lei de Deus, de maneira até mesmo a preservar o homem. Mas Satanás, ele veio e usando ali a serpente, plantou engano, plantou contenda entre Deus e o homem, manipulando emoções, sentimentos da mulher, e Adão também. Os dois erraram. E foram destituídos de toda a glória de Deus. Como a humanidade não pode existir junto com Deus daquela forma, corruptível, Deus é perfeito. Não pode o homem daquela maneira coabitar com Deus. Então Deus colocou eles para fora do Éden e ali ainda continuou guiando eles com a sua misericórdia, a mão poderosa de Deus, orientando a como o homem poderia sair daquela condição. Mas Satanás continuava ali tentando o homem. Tentou Caim contra Abel, com as mesmas artimanhas, provocando inveja, provocando ali ciúmes, sentimentos humanos. Irmãos e irmãs, percebam a mesma maneira que Satanás vem agindo ao longo do tempo. Da história da humanidade, ele não muda as artimanhas. O que muda são as circunstâncias. Lá no Éden era a circunstância que ele usou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora, uma vez que o homem já tinha internalizado para dentro dele, comendo aquele fruto, o bem e o mal, o conhecer do bem e do mal, agora Satanás tem mais ferramentas para poder agir na vida do homem. Provocou o primeiro homicídio, onde Caim matou Abel, não é verdade? E nós temos a orientação sempre. Só nesses primeiros capítulos a gente consegue observar que, seguindo a palavra de Deus, a lei de Deus, que é justa, é santa e é boa, tudo vai bem. Mas o inimigo tenta afastar a nós de irmos até Deus, com as artimanhas. E ele continua atuando. Só que nós temos a palavra de Deus hoje escrita, graças a Moisés, graças a muitos profetas, graças a muitas pessoas inspiradas por Deus ao longo da história da humanidade. E agora, Adão teve outro filho. Como podemos observar em Gênesis capítulo 5, versículo 3 e 4, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da sua vida de Adão foram 930 anos e morreu. E Adão orientou a Sete, da mesma forma que tinha orientado a Caim. E eles receberam essa orientação que Adão e Eva tinham de Deus, foi passada pelas gerações abaixo. E agora, mais um filho. E esse filho também deu descendência. Caim também teve sua descendência. E eles cresceram e se multiplicaram. Vemos aqui no capítulo 5, versículo 21 e 24, essa orientação passada de geração em geração. Houveram os que guardaram e houveram os que não guardaram.
No versículo 21 ao 24, vemos aqui que existiu um homem chamado Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andar com Deus é viver na palavra, é viver na orientação de Deus. E Enoque estava vivendo de acordo com a orientação que ele recebeu de seus pais, de seus antepassados. E ele seguiu tão bem, mesmo sendo pecador, que Deus o tomou para si. Deus levou Enoque. E a humanidade estava crescendo. Depois a gente vê as figuras de Matusalém e Lameque. No versículo 28 e 29. A descendência. Lameque viveu 180 anos. 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos trabalhos e das fadigas da nossa mão, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Deus amaldiçoou a terra. Lá em Gênesis 3:17, vamos ler até esse texto novamente. Gênesis 3, versículo 17. Foi no momento, que a serpente enganou eles e Deus chegou. E ali eles estavam fugindo da presença de Deus. E Deus amaldiçoou. No versículo 17 diz assim: E Adão disse: Visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra, por causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então ele amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou a terra. E é o que ele disse aqui a Adão. Eu até confundi aqui que Adão disse, mas não. É Deus que disse isso para Adão. E amaldiçoou a terra por causa do pecado. A terra não era essa terra dessa forma que a gente tem hoje. Não, a terra era muito boa. E ela foi amaldiçoada. Os animais, eles viviam bem. Eles viviam tranquilos. Não tinha selvageria entre os animais. Existiam animais selváticos, mas não selvagens. Porque tudo que criou Deus é muito bom. E a corrupção que entrou na vida do homem, como o homem tinha o domínio da terra, se propagou para a terra. A terra toda pagou por isso. Porque não era domínio do homem? Deus não deu domínio sobre as aves, os peixes, os répteis, tudo. O homem cuidou? Não. E assim a gente deve até mesmo observar. Paulo ele tem muito esse exemplo, na carta aos Efésios, capítulo 5, ele observa muito bem isso, para falar sobre casamento. Proteger a nossa casa. Cuidar e preservar da nossa casa, da nossa família, das nossas esposas, filhos, filhas. Se a gente se preservar e os dois, homem e mulher, marido e esposa, buscarem a Deus, os dois juntos, tudo vai dar certo. É difícil, mas dá certo. Por mais que estejam fracos, busquem a Deus e Deus fortalece. Vai ter momentos difíceis. Jesus mesmo disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E os dois juntos irão preservar, prevalecer, cuidar do lar, cada um do seu papel. O homem como cabeça, a mulher como auxiliadora. Sem dar ouvidos à serpente, porque ela vai fazer é jogar um contra o outro. E acontecer o que está acontecendo com muitos lares, sendo destruídos. E isso causa degradação na sociedade. O
casamento é importante, a família é importante. E se isso não é bem observado, vai se degradando a sociedade. É o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. E chega um tempo em que a sociedade está toda perdida. Nessa passagem aqui, a gente tem uma comparação bem boa sobre isso. Por quê? Vamos observar aqui o texto. Gênesis agora no capítulo 6. Diz assim: como se foram multiplicados os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E isso porque o pecado estava aumentando muito. Satanás, na vida do homem, agora a população da terra aumentando, né? Tendo filhos e filhas, ele agiu da mesma forma. É a mesma forma que ele agiu desde a serpente, colocando ideias, dissimulando pensamentos, manipulando sentimentos. Quando chega aqui no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal de todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Essa palavra arrependimento aqui, quando traduzida para o nosso idioma, foi o que o tradutor achou melhor assim por colocar. Mas a melhor tradução seria não um arrependimento, que Deus não se arrepende, mas sentir uma profunda dor. E Deus sente dor. Vimos no vídeo anterior que Deus, ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus odeia, como lá em Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio, por exemplo. Ele odeia. Deus, ele ama o homem, mas tem coisas que ele odeia. Deus se entristece. Deus, ele se sente sozinho por conta do amor que ele tem pelo homem. O homem ficou separado dele. E isso a gente vê que nas Escrituras começa a revelar a natureza de Deus. A natureza de Deus através das Escrituras Sagradas, do que Deus ele passou para a humanidade. Isso tudo que a gente está lendo aqui foram as histórias contadas de geração em geração, até chegar o momento em que Moisés ouviu isso e aprendeu lá no Egito com seus pais. Ele teve um breve momento de contato com eles ali, depois ele teve que fugir para a terra de Midian, e lá encontrou um sacerdote Jetro, muito conhecedor de Deus, e depois ainda encontrou o próprio Deus na sarça ardente, tendo ele face a face com Deus, a palavra viva, e orientou Moisés a registrar tudo isso que nós estamos lendo. Mas antes de Moisés escrever naquelas pedras, né, o que hoje pra gente aqui é a Bíblia Sagrada no papel que a gente tem, contendo a mesma mensagem, claro. Mas naquela época, a gente vê aqui, ó, na época de Noé, voltando agora para a época de Noé, versículo 8 do capítulo 6. Vamos ler do 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis, as aves do céu, porque me arrependo. Mas vamos substituir aqui por sinto profunda dor de os haver ter sido feito. Porque dói, ele tem sentimento, não arrepende. Ele sabe de todas as coisas, mas ele não voltou atrás por amor do homem, porque ele criou o homem assim. Temos a liberdade. Claro que
pagamos por más escolhas. Mas de todas a gente ainda pode, nós sim, nos arrependermos dos nossos maus caminhos. E se cometermos alguma coisa errada, que a gente vê que não é de acordo com a palavra de Deus, principalmente hoje em dia, onde há muitos enganos, podemos nos arrepender, nos voltar a Deus. Ele é fiel e misericordioso para nos perdoar e de infinito amor. Claro que não vamos banalizar isso, mas podemos. O homem natural é difícil fazer isso, mas Deus não. E Ele sabe verdadeiramente o coração de cada um de nós. Aonde que nós erramos, Deus Ele vem acertando. Aqui nesse momento, a gente vê que a humanidade está totalmente perdida e Deus Ele vai destruir. Mas Ele viu, versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Porque Noé guardava a palavra de Deus. Noé andar com Deus, a gente viu isso quando a gente leu agora há pouco sobre Enoque. É guardar a palavra. Noé guardou a palavra de Deus no seu coração e foi achado justo diante do Senhor. Aí Deus pede para Noé construir uma arca, porque ia mandar o dilúvio, e o dilúvio é o juízo de Deus. O juízo de Deus que ia cair sobre a face da terra. Agora quer ver uma coisa incrível? Como é que o Antigo Testamento está muito presente nas nossas vidas? Porque tudo isso aqui tem um propósito, e aonde o homem erra em suas iniquidades, em tudo isso Deus ele está orientando, está conduzindo, mas também usando como exemplo, porque o próprio Jesus Cristo, a gente vê lá em Mateus 24, em Mateus 24 ele fala isso. Vamos achar o texto rapidamente, de Mateus 24, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, do 37 ao 39. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim comiam, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Praticamente é o dia de hoje. Jesus usou toda aquela situação que aconteceu lá com Noé como um exemplo para que ele retratasse esse momento agora que nós estamos vivendo, onde estamos vendo tudo isso acontecer, sinais. Os sinais estão se cumprindo. Está tudo se cumprindo. Se a gente observa o capítulo 24 de Mateus e também o capítulo 17 de Lucas. Isso também está em Lucas 17, do 26 ao 28. Vamos observar que Jesus ele faz praticamente um resumo das coisas que iam acontecer quando ele voltar. Está perto, está às portas. Tem muita gente desapercebida, que nem nos dias de Noé, mas vai acontecer. É certo. É muito preciso e a gente não está nem se aprofundando muito, estamos só passando rapidamente aqui como uma meditação. Mas se observarmos toda a lei, que são os livros, né, de Gênesis a Deuteronômio, é a lei, é a Torá, observarmos os profetas, a história, todo o ministério de Cristo, todo o ensino dos apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, mais as revelações do Apocalipse. Se tudo isso a gente observar, vai ver que em riqueza de detalhes. O livro de Daniel é um exemplo. O profeta Daniel, ele tem uma riqueza de detalhes incrível sobre tudo, os grandes reinos da terra, retratado
desde aquele sonho de Nabucodonosor com a estátua, no capítulo 2 de Daniel, no capítulo 7 de Daniel também o sonho com os 4 animais, depois no capítulo 8 tem o sonho lá do bode, e isso vai afunilando nas visões de Daniel, para dar detalhes, e a gente vê também isso nos profetas. O apóstolo Paulo, quando escreveu a respeito do arrebatamento, ele levou em consideração tudo isso. E depois ainda tivemos revelações através da visão de João, que foi arrebatado aos céus para também trazer mais detalhes. Deus é perfeito. E Jesus passou esse resumo. Capítulo 24 de Mateus e capítulo 17 do livro de Lucas, para a nossa meditação. Então observamos aqui um pouco mais da genealogia de Adão, dos dias de Noé, e do que aconteceu do dilúvio. E aqui vamos finalizar então, irmão, essa meditação, bem brevemente, sim, mas são textos que observamos e refletimos, e vamos cada vez mais refletir mais e mais na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar brevemente então, para encerrar. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, na vida de todos. Que mesmo em tribulações, confiamos em Ti, mesmo passando por certas dificuldades, seja qual for, Tu estás conosco, Pai. Tu dizes, ó Deus, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Estamos aqui, Pai, confiantes e Te buscando, sempre, cada vez mais e mais. Dai-nos entendimento, sabedoria, dai-nos direção. Proteja-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, ajude-nos, Senhor, até mesmo com nossos inimigos, porque sabemos que não temos que lutar com ninguém, porque são carne e sangue, são nossos amigos, irmãos e irmãs, as pessoas que estão no mundo. Devemos amá-las, levar a Tua mensagem, que possamos levar o Teu amor. E a nossa luta é contra os principados e as potestades das regiões celestiais, aqueles que da mesma forma ali influenciaram Eva, através da serpente, Satanás, as entidades espirituais ali homicidas na vida de Caim, de Abel e tantas outras, Pai. 1/3 dos anjos do céu caíram com Lúcifer e hoje estão batalhando nas regiões celestiais contra nossas vidas, tentando nos afastar do Senhor. Mas devemos sempre perdoar a quem nos faz mal. Devemos sempre, Senhor, amar, levar a Tua palavra. Seja conosco, abençoe todas as famílias, abençoe todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo em seus lares. Muito obrigado por tudo. É que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.